Estamos ao vivo. Para quem? Não sei. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Um dia minha estrela vai brilhar. Força você a se submeter à hierarquia de uma empresa e a um trabalho de que não gosta em troca de dinheiro, como é o caso da maioria dos assalariados. Olha, não vou mentir para vocês não. No socialismo, no comunismo, você vai ter que trabalhar. Todo mundo vai ter que trabalhar. A diferença é que você já trabalha. E o que vai acontecer é que você vai trabalhar menos. E você vai trabalhar de uma forma coerente. Porque o que acontecia antes do capitalismo? Especificamente antes daquela. É, como é que é o nome do negócio do Henry Ford lá? É, linha de produção, né? Antes da linha de produção, porque hoje em dia a linha de produção não é só aquela da máquina que você aperta um parafuso, igual o Chaplin, não. A linha de produção você faz só uma parte você produz só uma parte do produto e você produz aquela mesma parte de milhares de produtos durante o dia. Né? Então você é alienado, isso chama alienação do trabalho. Você não tem noção do que você está fazendo. E você não se sente, sabe, parte daquilo. Você não se sente como a pessoa que fez aquele produto. Você trabalha numa fábrica que faz liquidificador, você não diz que você faz liquidificador, você diz que trabalha numa fábrica. E você aperta parafuso, você encaixa uma tampa, e sei lá. E eu só tô fazendo uma analogia bem porca, tá? E isso em todas as partes do trabalho. Por exemplo, eu trabalho numa escola. Eu dou aula. Não, eu ensino pessoas a falar inglês. Ah, mas eu sou só uma parte. Semestre que vem, ano que vem, os alunos vão estar com outro professor, eles vão continuar os estudos com outra pessoa. Então, assim, eu sou alienada do meu trabalho. Eu não me sinto, ao ter essa metodologia de trabalho, eu não me sinto como uma pessoa que está produzindo algo. Na época em que os artesãos, na época que não tinha indústria, que os artesãos faziam as coisas, né? A pessoa fazia as coisas, né? Então, assim, eu produzia o meu próprio liquidificador, né? Porque eu peguei o exemplo do liquidificador, mas sei lá, produção de queijo, né? Você tem a produção em escala industrial, você tem a produção nas fazendas, né? Assim, que é uma coisa mais artesanal. E que você faz tudo naquele processo, você faz todas as etapas do processo. Então você sente que você produziu aquilo ali. E isso é importante porque você entende que se você produziu, você tem direito a vender aquilo ali e o que você arrecadar com aquela venda, aquele dinheiro é seu para fazer o que você achar melhor. Você vai reinvestir na sua empresa, você vai pagar alguém para te ajudar, um salário justo, você vai comprar coisa para sua casa, você vai comprar coisa para você. Você decide. E a gente não tem mais isso. Por quê? Porque a gente foi isolado do nosso trabalho, isolado da nossa produção. Então a gente não se sente mais como nós produzimos, logo nós temos direito àquilo. Né? Eu trabalho numa fábrica de iPhone. Não, eu fabrico um iPhone. Por que o iPhone é vendido a 15 mil e eu não tenho dinheiro, meu salário não consegue pagar um iPhone? Entende? Então essas coisas, quando a gente vê essa parte, né, é bem isso, né? Você faz um trabalho que você não gosta em troca de um dinheiro que muitas vezes não compra aquilo que você mesmo produz. Eu, por exemplo, não teria condição de pagar o curso onde eu trabalho. Eu não conseguia pagar uma mensalidade. Se minha filha, por exemplo, tivesse que estudar lá. Eu dei sorte, entre aspas, né? Porque como eu trabalhava em curso, minha filha estudava sempre de graça, mas assim, eu tinha que pagar o livro. E o livro era o valor que eu recebia por mês de uma turma. Né? Tudo bem que eu pagava uma vez só. Eu comprava o livro, estava pago, beleza. Mas era um mês dando aula para uma turma para bancar um livro do semestre da minha filha. Já imaginaram que loucura?
né? Então, assim, não faz sentido, faz? As pessoas ainda precisam ligar essa chavinha, né? Então, tem aqui, por trás da máscara de liberdade de consumo, existe uma ordem de coisas na qual a grande maioria das pessoas, a grande maioria, detesto essa frase, ou seja, os trabalhadores é obrigado a vender sua força de trabalho a empresas cuja estrutura organizacional é fortemente hierarquizada e repleta de relações autoritárias entre o empresário, os diretores, os gerentes e os funcionários mais básicos. Tem essa coisa, né, de que o empresário, ele ganha mais porque ele que é o responsável por tudo aquilo. Não, ele só detém os meios de produção. É só isso que ele, basicamente, o dono, né? Tô falando do proprietário da coisa toda, né? E aí, por conta da hierarquia, todo mundo que está abaixo dele tem que receber menos. E não necessariamente trabalham da mesma forma, proporcionalmente falando. Então, assim, o diretor, ele ganha um pouco menos que o dono, claro. E um pouco não, bastante menos, mas ele ainda assim ganha bem mais do que o funcionário que está lá ralando lá no chão de fábrica. Sendo que ele não trabalha com a mesma intensidade e o mesmo número de horas do trabalhador de chão de fábrica. Entende? Ah, mas é porque o trabalho dele é mais mental, é mais intelectual. Não, não. A única preocupação dele realmente é assim, manter o cargo dele. E aí, como é que ele mantém o cargo dele? Agradando o dono. Como é que ele agrada o dono? Metendo o chicote em quem tá lá embaixo. Gente, isso é muito fácil de entender. O trabalho primordial do cara que tá lá como diretor, como CEO, como chefão, é manter o cliente satisfeito, claro, e o mercado, Deus mercado, e para isso esfolar o empregado sem dó. Você pode tentar adorar a pílula, você pode tentar falar de outra forma, mas no final das contas é isso que vai ser, tá? É assim que vai ser. Eu tô trocando em miúdos aqui, tô falando português claro. Em muitos casos, esse trabalho, além de submetido a uma pesada hierarquia e aos caprichos dos superiores, que é um termo horrível também, né? É um ofício profundamente detestado. Resgato aqui para exemplificar isso alguns dados que expus no artigo sobre 15 maneiras como o capitalismo impede as pessoas de serem felizes. Gente, eu nunca vou fazer react desse artigo. Eu tô no número 3. E eu já estourei, gente, desculpa. E eu já estourei minha cota, minha meta aqui de tempo. Pesquisa do Gallup de 2013 revelou que 87% dos trabalhadores de todo o mundo odeiam ou não gostam dos trabalhos que exercem. O mesmo Gallup, em 2014, afirmou que cerca de 68% dos trabalhadores dos Estados Unidos ou detestam ou não veem graça nenhuma no seu emprego. Diversos trabalhos são profundamente odiados em razão da precariedade que trazem a quem os exerce, como o de professor de ensino básico, o de policial, o de operador de call center e telemarketing e dezenas de outros. Deixa eu falar um pouco sobre isso, que ele cita a minha profissão. Não é que eu odeie ser professora, muito pelo contrário, eu escolhi isso porque eu senti essa coisa, né? Tipo, eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer isso, eu gosto de compartilhar as coisas que eu sei. E eu tenho isso até hoje. Tanto é que eu dou aula de graça. É horrível, mas acontece. Então, assim, quem tá perto de mim percebe, né? Então, assim, não é que eu deteste o meu trabalho. Eu detesto ser explorada. E eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa, vem cá, você trabalha no quê? Ah, eu trabalho em tal e tal. Tu gosta? Não, odeio. Se eu te pagasse mais, ou então se eu desse menos horas do dia para você trabalhar nisso, ou então se eu deixasse você trabalhar mais perto de casa, mudaria alguma coisa? Quase certo que mudaria. É quase certo que aquela pessoa pensasse, aí daria para eu trabalhar. E é assim, cara, no comunismo. A ideia do comunismo é essa: todo mundo trabalhar pelo bem comum, todo mundo trabalhar pouco, cara. Ninguém precisa se matar 8, 10, 12 horas por dia, sabe? Para não conseguir nada, para conseguir o mínimo, para conseguir comer, vestir, morar, entendeu? Nem lazer a gente tem direito, sabe? Então, assim,
os países que tiveram experiências socialistas, uma das primeiras coisas que o pessoal criava eram aqueles locais de veraneio. Cara, que ideia maravilhosa. Agora tá na época que eu posso tirar um tempinho para descansar. Vou levar minha família para um spa. E a galera ia, era povão. Tinha lugar para o povão ir e assim, ficar, fazer um spa e curtir, sabe? Descansar. Entendeu? E assim, depois de trabalhar um período, durante 6, 8 horas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da área em que aí era por demanda, né? Você não trabalhava, não é como no capitalismo que você cria uma demanda artificial por coisas e aí você tem que ter marketing, você tem que ter aquela forçação de barra para você consumir, porque a base do capitalismo é o consumo. Se ninguém consumir, ferrou. As áreas eram, os postos de trabalho eram por demanda. Então, assim, tá precisando o quê? A gente tá precisando de produzir, sei lá. Tá faltando um liquidificador. Tô usando liquidificador direto, né? Tá faltando liquidificador. Então, vamos liberar, ativar essa fábrica aqui pra galera produzir liquidificador. E aquilo ali vai ser produzido durante um tempo. Ou vai ser produzida a quantidade necessária para suprir todo mundo um liquidificador. Todo mundo já tem liquidificador? Ninguém precisa mais de liquidificador, sabe? Eu fico pensando, sempre pensava nisso, sempre, na minha vida inteira. Vi propaganda de carro, falei, gente, quantas pessoas tem no mundo para comprar carro? Porque assim, você vai ver lá as fábricas cuspindo carro todo dia, vários, uma produção em massa de carro. Quem vai comprar essa carraiada toda? Tem, sabe? Aí a gente fica vendo propaganda massiva do cara que tem que trocar de carro, porque o carro que está sendo produzido agora é um carro mais legal, ele vai tornar mulher, né? Aquele papo horroroso, né? Que homem tem, né? De carro é chamaria de mulher. Bizarro isso, né? Que tá enraizado, né? Na sociedade, na cultura. Pro cara trocar de carro. O cara já tem um carro. Para que ele quer outro? Porque esse carro é feio. Porque esse carro já foi, já tá defasado. Não, ele tá suprindo as suas necessidades. Para que você precisa de outro? Celular, né? Para que, sabe? Não precisa. E aí você tem aquela coisa, né? E isso tudo aqui, ó, isso cai aqui. Na necessidade de você se matar para fazer uma coisa, sabe? E eu tô falando de coisas assim, mas tem áreas que nem é. Tem áreas que, tipo, escritório. Existe uma demanda, uma pressão por projeto, terminar projeto e fazer relatório e tarará, tarará. E a pessoa vive sob pressão o dia inteiro, vive naquele estresse. Cara, por quê? Né? Se comparar com 50 anos atrás, a galera ia pro escritório, aí chegava, tomava um cafezinho, ia lá bater um papo, sentava, ia fazer o relatório pro patrão e tal, parava depois, né, enfim, para saber alguma novidade da família do fulano, que o fulano, né, a mulher engravidou e tal, o fulano vai ganhar um aumento por causa disso, né, tudo bem, filme americano, né. Sabe, uma rotina que, assim, era tranquila de levar. Aí a pessoa saía 5 horas do escritório, chegava às 6 em casa, né? Sabe, a paz do Senhor, 7 horas ia todo mundo jantar. Cara, ninguém faz isso mais. Você não consegue, você não tem nem filme americano mais que retrata esse tipo de vida. Simplesmente porque não existe, ninguém faz. Se alguém fizer um filme assim e botar lá, a galera vai no cinema e vai olhar assim, ué, onde é que esse povo vive? Não, eu não faço isso não, sabe? Eles não se veem mais nisso, nesse contexto. Porque tá todo mundo já desesperado, inclusive os americanos, né? Que são um modelo, né, para todo mundo, principalmente por causa dos filmes. Então, e assim, você não tem liberdade porque assim, não dá. Você não quer trabalhar num emprego ruim, procura um emprego que você gosta. Não dá. Não dá, porque tá tudo assim, inclusive os empregos que você gosta. Eu, por exemplo, estou falando de escola, não tem uma escola legal. Tem a escola legal que tem, inclusive uma das que eu trabalho, é legal pra caramba. Só que me paga pouco, porque é uma escola pequena, né? E a escola que me paga melhor um pouco é um ambiente altamente tóxico.
Enfim, eu vou fazer só mais essas duas e eu vou parar, tá bom? Vou fazer a 4 e a 5. Mantém você aprisionado numa rotina muito difícil de sair. Se você é assalariado, provavelmente está aprisionado numa rotina da qual é extremamente difícil sair por meios voluntários. Acorda, toma café da manhã, quando toma, passa 1 hora ou mais no trânsito, trabalha 1 hora ou mais no trânsito, trabalha por 8 horas ou mais, volta para casa depois de mais um bocado de tempo na lentidão do tráfego, janta, realiza tarefas domésticas muito cansativas, descansa um pinguinho e vai dormir, para no dia seguinte tudo isso se reiniciar. E assim, você não tem tempo para hobbies, você não tem tempo para família. E isso é pensado, tá? Isso é planejado. Eles não estão falando assim, poxa, cara, desculpa, não deu para você ver sua família, não deu para ver sua filha hoje, né? Que você chegou hoje, sua filha estava dormindo já, amanhã cedo ela já vai estar, ainda vai estar dormindo, você já vai ter que sair. Pô, desculpa, cara, mas sabe como é, né? É preciso. Não, eles não pensam assim, eles falam, não, você não vai ver sua família, você vai viver para o seu emprego. Você vai ver mais o seu patrão do que a sua mulher. Entendeu? É desse jeito. Isso pode até ter um fim temporário se você pedir demissão, mas aí virá o desemprego, a dificuldade imensa de encontrar um trabalho novo que corresponda às suas habilidades e especialidades. Aí você volta para estaca zero, como eu fiz, como aconteceu comigo, na verdade. Se não tiver um bom colchão financeiro nem robustos conhecimentos sobre empreendedorismo, não conseguirá abrir um negócio próprio como alternativa. Você até consegue, mas empreender não é assim, né? Não é mágica, não é receita de bolo. Muita gente acha que é, mas não é, ainda mais no nível do capitalismo que está agora. E então o risco dos seus serviços de água, luz, telefone, internet, etc., serem cortados e você ser jogado na miséria dispara. Pior ainda quando você tem filhos pequenos ou adolescentes para sustentar. É assim que você fica verdadeiramente aprisionado num dia a dia vicioso, maçante, infeliz, cansativo e que não lhe rende uma boa qualidade de vida decente. Então, assim, a gente sempre fala, né, que a única diferença entre a gente aqui, eu aqui, por exemplo, né, e uma pessoa moradora de rua, uma pessoa que está morando na rua, é o tempo. Como assim o tempo? Se eu perder meu emprego, quanto tempo eu levo, caso eu não consiga outro emprego, quanto tempo eu levo para ter que sair daqui dessa casa que eu tô agora? Quanto tempo leva para eu não ter como fazer uma feira e parar na rua pedindo esmola? Sabe? Tudo bem que tem gente que mora na rua e que não é desempregado, só não tem condição de pagar um aluguel, o que também é absurdo, se você parar para analisar. Aí o 5. Submete você às regras, muitas vezes autoritárias e arbitrárias, da empresa onde trabalha, sob pena de demissão. Nesse contexto de submissão de trabalhador à empresa e à ordem hierárquica dela, é muito comum ele ter que baixar a cabeça mediante coerção para regras absurdas, puramente autoritárias e arbitrárias, impostas pelo patrão ou por outros superiores, de novo entre aspas, com a anuência deles, sem falar naquelas situações de assédio moral contra subordinados. Há de quem questionar e rejeitar esses caprichos e abusos, será demitido. E agora, com a reforma trabalhista do governo Temer, que isso aí é meio antigo, né? Mas tudo bem. Está bem mais difícil entrar num processo contra as empresas abusivas. Eu vi isso na prática. Durante a minha vida, a minha carreira, eu passei por processos judiciais 2 vezes contra patrão. Na primeira vez, sou advogado do sindicato, nem foi advogado pago não, tá? Advogado do sindicato. Tudo bem que ele deu uma pressionada para fazer acordo, mas ele entendeu que o próprio empregador não tinha solvência, ele não tinha... Ele estava falindo, na verdade, né? E ele não ia conseguir sustentar um processo. Ele ia tentar, mas ele não ia conseguir. Ele ia tentar por pura pirraça. Mas ele ia perder e, assim, corria o risco de eu também ter dificuldade de receber o que eu tinha para receber. Então ele falou, faz o acordo, mas assim, ele analisou direitinho e, assim, todos os odds, todos os fatos estavam favoráveis a mim. E o juiz entendeu isso. O juiz entendeu, não, tem que argumentar aqui. 20 anos depois, eu passei por uma situação onde o advogado pago, não por mim, né? Quem teve que pagar foi quem perdeu. Ele falou assim, vamos fazer esse acordo aqui, a juíza já está falando que não vai dar a sentença, né? Não vai
decidir nada agora, né, esse ano, isso acho que julho. Ela falou assim, não, o resultado disso aqui não sai esse ano não. Se você quiser continuar com esse processo, você não vai ter resultado nenhum esse ano não. Ou seja, eles iam sentar no processo. Isso ela achava literalmente, ela estava dizendo isso. Então realmente ficou tudo muito mais complicado. No caso dessas regras, eu estou vendo isso muito claramente, porque a minha área é uma área muito, como é que se diz? A gente apanha de tudo que é lado, né? Assim, todo profissional, aliás, nenhum profissional é questionado na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua conduta. Então você vai ao médico, o médico fala as coisas, você chia, você reclama, você diz, pô, que sacanagem. Fui ontem no médico, por exemplo, para pegar né, para fazer o que eu já ia fazer mesmo em casa, que é tomar um anti-inflamatório. Eu tive que passar pelo médico, o médico passar um exame, ele nem olhou na minha cara, depois é que ele foi lá, olhou, né, fez o exame e tal. Para nada, para passar uma receita de um anti-inflamatório super caro que faz o mesmo efeito do diclofenaco aqui. Não estou receitando nada, tá, gente? Não sou médica. Mas eu não questionei, né? Eu não fiquei enfrentando, botei o dedo na cara dele. Você não sabe o que você está falando, né? Eu peguei a receita, agradeci, saí. Beleza. A decisão é minha, né? De tomar ou não remédio, fazer ou não tratamento. Mas eu não questionei a sabedoria dele. Eu só falei, bom, eu não precisava, né? Achei que poderia, de repente, ele ter uma outra ideia, mas paciência, não foi. Agora, você chega na escola, a primeira coisa que você fala é, você não está sabendo ensinar minha filha. Você está fazendo doutrinação, né? Não no meu caso, nunca ouvi isso, mas assim, você cismou com a minha filha. Você devia estar fazendo assim, você devia estar fazendo assado, você devia estar ensinando o verbo to be, você devia estar ensinando gramática, né? Sei lá, N coisas. Ou então, você devia estar sendo mais, quando não é, ao contrário, também acontece. Você devia estar dando mais ênfase ao aluno, eu devia estar fazendo o aluno falar mais, o aluno não quer falar, eu estou aqui, o aluno fala aluno, e o aluno não quer falar, então bota o aluno para falar com o outro, faço altos games e tal, e o aluno não quer falar. Eu vou obrigar o aluno a abrir a boca, fala desgraçado, não vou. Então isso a gente é muito questionado no nosso ofício, falando como professora. Então assim, a gente também, e dito isso, a gente também está sujeito dentro das escolas a regras para as coisas que a gente tem que fazer dentro de sala de aula. A gente tem um negócio chamado autonomia pedagógica. O que é isso? Eu vou dar minha aula da forma como eu faço melhor. Durante muito tempo a gente teve que aprender metodologias. Então assim, eu trabalhei numa escola, a galera deve saber qual é, que é a que patenteou o uso do azul nas escolas de inglês. Nenhuma escola de inglês pode usar mais o azul por causa dessa escola. Que eles têm uma metodologia altamente rígida e você não pode sair. Inclusive, tem um negócio assim que eu literalmente arrepio cada vez que eu penso que eu fiquei 2 anos fazendo isso para os meus alunos. To eat, to drink, comer, beber. Você já sabe de que eu tô falando, né? Eu sei que vocês sabem, vai. Conta pra tia, vocês sabem. E eu não podia fazer diferente, sabe? E eu falava, cara, eu não sirvo pra isso não. Eu dava aula, eu dei aula, né? A gente precisa comer, né? Então, a gente fazia. Mas, assim, dizer que era... Se dissesse pra mim assim, Aline, como é que você quer dar essa aula aqui? Não ia ser daquele jeito, né? Mas eu sou obrigada a fazer. Então, assim, agora com a evolução no ensino de idiomas, no ensino de forma geral, passou-se a flexibilizar um pouco mais de metodologias, privilegiando o aluno, focando no aluno. Então, assim, a gente vai dar aula de acordo com o perfil do aluno, mas ainda tem aquele gesso, né, da formatação da aula, porque tem que ter né, o aluno tem que evoluir, você tem que jogar, né, expor o aluno àquele conteúdo, o aluno tem que praticar, depois tem que ter um feedback, né, você tem que ver se o aluno realmente entendeu, todo esse processo meio que para cada escola vai mudando um pouquinho, mas assim, ainda existe um nível muito grande de influência do
que o cliente quer, e aí a escola acaba falando, não, mas, né, o cliente quer assim, então a gente vai dar isso para ele. Que meio que muitas vezes entra em conflito com o que a gente quer fazer de sala, que a gente sabe que funciona, certo? Então isso acontece e é muito chato para dizer o mínimo, né? Eu tô falando de coisa boba, que dá pra gente lidar no dia a dia, mas que obviamente tem escaladas, né? Escala para coisas muito piores que a gente sabe, que a gente tem notícia, certo?